Boa tarde a todas, boa tarde a todos. São 15h30, segunda-feira, dia 26 de outubro. Estamos começando o Momento Bom Samaritano. Ana, tudo bem, menina? Paz e bem. Estamos aí começando hoje, né, com uma escolha, né? O nome que eu fiz para a live é Uma Escolha. Algarte, paz e bem, Algarte. Nós já estamos oficialmente com uma live interestadual hoje, né? Nós estamos aí já expandindo a live, fazendo uma coisa diferente, né? Paz e bem, Algarte. Sabe, pessoal, eu gostei muito. Oi, Ângelo, paz e bem. Coutinho, paz e bem. Maria Alice, paz e bem. Quem mais entrou? Fátima, paz e bem, Fátima. Boa tarde, meu querido amigo. Paz e bem, Coutinho. Boa tarde, Maria Alice. Sabe, pessoal, eu não sei se vocês viram os cardeais que o Papa Francisco está querendo criar, né? Tem alguns cardeais ali muito interessantes, né? Alguns assim que a gente nem imagina, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos ganhou o primeiro cardeal negro deles, né? E até interessante, né? Porque de vez em quando as pessoas ficam falando assim, mas o Papa não se manifesta nisso, não se manifesta naquilo. Mas às vezes o Papa se manifesta de uma forma que a gente não nota, né? Por exemplo, nós tivemos aquela situação lá do Chile, né? Que nós temos um militar que queimou uma igreja, né? Nós temos um policial infiltrado incentivando em queimar igrejas. E aí o pessoal ficou cobrando. Não, por que o Papa não se manifesta? Não se manifesta. O Papa fez a manifestação dele, né? Ele disse que estava unido em oração com o povo do Chile e nomeou um cardeal chileno, né? É isso que às vezes as pessoas não notam. Né? Isso dá um apoio ao Chile, isso dá um apoio, dá uma importância ao Chile que a gente não nota, né? O mesmo ele fez na África, né? O arcebispo de Ruanda, ele ficou até surpreso, né? Eu vou ser cardeal, né? E ele é sobrevivente. Ele é o único da família dele que sobreviveu do massacre de 94. Né? Então, quando o Papa às vezes faz uma coisa dessa, ele mostra a posição dele, né? Ele mostra a posição dele e a gente às vezes nem nota, né? Djalma Doraci, paz e bem, né? Do mesmo jeito. Esse cardeal negro lá dos Estados Unidos é um homem ligado àquele movimento Black Lives Matter, né? Vidas negras importam, né? Então ele está mandando um recado para o mundo. Olha, pessoal, se vocês têm dúvida ainda que a igreja é contra o racismo, está aqui, eu estou mostrando a vocês, né? É que as pessoas acham que a igreja vai fazer política pelo Twitter, pelo Facebook. Não, a política do Vaticano às vezes é muito maior do que as pessoas pensam, as pessoas não têm ideia disso, né? Ela inclusive às vezes se manifesta quase que sem ninguém saber, né? A crise dos mísseis de Cuba, por exemplo, foi essencialmente evitada pela diplomacia do Vaticano. E quase
Nem ninguém comenta, isso quase não apareceu. Né? Essas coisas que eu falo, as pessoas não têm ideia desse trabalho, né? E dessas pequenas ações, né? Dessas pequenas ações. E pode não parecer nada, mas as pessoas ficam notando, né? Bernardo, você viu o apóstolo Padre Djalma como diretor do CCM na CNBB em Brasília? Eu não vi. A minha internet, às vezes, aqui dá um tilt, passa, às vezes, um tempão sem ver, né? Padre Djalma, pessoal, para quem não sabe, é um verbita que esteve com a gente um bom tempo, né? E ele assumiu na CNBB a direção do Centro Cultural Missionário, né? Oi, Fátima, paz e bem. E vocês não têm ideia de como esse homem é missionário. Vocês não têm ideia da espiritualidade dele. Bom, pessoal, vamos começar. Hoje passou rápido. A gente falou tanto aqui no momento da acolhida que passou rápido, né? Fátima, tudo bem, Fátima? Paz e bem. Vamos nós. Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada, incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre de tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela, e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhes de beber, mesmo que seja dia de sábado? Essa filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. A multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Enquanto eu estava aqui lendo, né, a Fátima fez uma manifestação sobre o nosso amigo Padre Djalma, dizendo que ama o Padre Djalma. Eu entendo perfeitamente, porque ele é um homem maravilhoso, uma coisa assim, uma pessoa apaixonante. Diz que está com muita saudade dele, eu também. Sabe, pessoal, essa leitura é muito interessante, porque apesar de haver uma proximidade muito grande entre Mateus e Lucas, inclusive nós já vimos várias passagens duplicadas, existe alguma coisa de Marcos e Lucas, não existe essa passagem em nenhum outro evangelho. Essa passagem só existe nesse evangelho. E ela tem uma série de coisas aqui que a gente precisa falar, né? E assim, vocês entendem que eu sempre vejo a palavra do dia de hoje, porque não me interessa
o que essa palavra vai significar daqui a 10 anos, ou o que essa palavra significou há 5 anos atrás. Me interessa o que ela pode interferir na vida da gente hoje. É claro que para isso a gente tem que entender algumas coisas aqui, né, para que a gente possa compreender a grandeza do que nós estamos vendo. Né? Primeiro, obviamente, nós estamos no dia chave para os judeus. Nós estamos no Sabá, no sábado. Né? Eu me lembro de um teólogo que uma vez falou para mim assim: Bernardo, você sabe que existe um mandamento da lei que até Deus obedece. Eu olhei assim: qual? O Sabá. Sabá é o dia do descanso. Até Deus descansou nesse dia. É claro que ele fez um trocadilho, ele fez uma brincadeira. Mas a lógica é muito essa. A lógica é aquela lógica do quê? Todos deveriam descansar, guardar o dia, né? Porque era o dia que Deus descansou, do mesmo jeito que Deus descansou e apreciou a sua criação. Nós deveríamos descansar para apreciar a Deus. Tá? Então, essa é a primeira coisa que nós temos que entender, que nós estamos num dia especial, não é um dia qualquer na vida dos judeus. Para nós que seguimos a Cristo, nosso dia é domingo. Por quê? Porque foi em domingo que Cristo ressuscitou. Tá? Mas eu quero depois fazer uma consideração sobre isso. Daqui a pouco eu vou fazer. Aí a gente ouve assim: essa mulher estava tomada por um espírito há 18 anos, que deixava ela encurvada. Né? Pessoal, a gente tem que entender que na cabeça do judeu da época, a doença, ela tem a ver com o pecado, a doença tem a ver com a obra de um demônio. Né? Então, assim, vamos entender, era totalmente razoável na cabeça do judeu da época que aquela mulher que estava encurvada, ela vivia uma situação muito ruim, porque ela era uma pecadora terrível, ao ponto de um demônio deixar ela encurvada. E observa que ao estar encurvada, ela estava necessariamente numa posição de inferioridade. Inclusive, uma pessoa encurvada não pode erguer os olhos para cima e louvar a Deus. Né? Então, vamos entender que essa mulher estava numa situação de absoluta exclusão na sociedade. Né? Porque ela não podia louvar a Deus corretamente porque estava encurvada. Estava encurvada porque era uma pecadora e um demônio havia obrigado ela a ficar assim. E para completar, se isso já não fosse suficiente para tornar essa pessoa uma pessoa absolutamente excluída, à margem da sociedade, a pessoa era uma mulher. E mulher na sociedade do judeu da época não valia nada. Me desculpe, eu não estou dizendo que eu penso assim, mas era o que os judeus da época pensavam. Mulher não contava como ser humano. Ela não podia dar opinião em nada. O testemunho dela não era válido em nenhuma corte, em nenhuma situação. Ela não podia trabalhar. Ela podia sair de casa mediante autorização do pai ou depois do seu esposo. Né? Então vamos entender, se alguém aqui fala mal do movimento feminista, vamos entender que a mulher sai de casa, ter um emprego, poder votar, poder dar opinião, poder ensinar, fazer tudo isso é uma conquista do movimento feminista. Tá? Bom, e aí você vê uma coisa. Jesus olha para aquela mulher, se apieda daquela mulher, pensa na situação de profunda exclusão que essa mulher está, profundo sofrimento que essa mulher está. E aí ele fala assim: eu vou curar essa mulher. E aí a gente vê inacreditável. Né? Por quê?
Porque o chefe da sinagoga fica furioso por Jesus ter curado no sábado. Por quê? Porque a regra, a lei, diz que a pessoa não pode fazer cura no sábado. Ou seja, para aquele chefe, oi gaioso, paz e bem, para aquele chefe da sinagoga, era melhor que a mulher continuasse encurvada, né, do que ficasse curada. E aqui eu quero trazer uma questão, porque eu gosto muito de fazer esse raciocínio, né? Existe outra tradução, né? Existe uma tradução que fala assim, em vez de dizer que a mulher estava encurvada, tem uma tradução que diz assim, a mulher estava encurvada por estar oprimida pelo demônio. Ou seja, o demônio a amarrava oprimida, a deixava grudada naquela posição. O demônio exercia uma opressão, como, por exemplo, o Império Romano exercia nos judeus da época. Não é? E foi por isso que eu coloquei a lei que oprime, porque a lei, nesse momento, preferia que essa mulher ficasse sob o domínio do demônio, sobre a dor da doença, sobre a exclusão da sociedade. É isso. É essa lei do Deus do amor. Entendem isso? E é nesse momento que Jesus toma uma atitude, ele faz o anúncio do reino. Esse é o anúncio do reino. Isso aqui é interessantíssimo. E aqui é muito interessante porque existe uma outra tradução, imediatamente a mulher se levantou, em vez de se endireitou. Tá? E a palavra levantou, hoje em dia, é considerada uma tradução melhor. E é muito interessante porque essa palavra levantou é a mesma palavra do filho pródigo. Você lembra? O filho pródigo cai no entendimento do seu pecado, se levanta e vai falar com o seu pai. É a mesma palavra que Paulo fala que Deus levantou seu filho do túmulo. Essa palavra levantou está ligada à salvação, à libertação do pecado. Então, naquele momento, Jesus tinha uma opção, seguir a lei que determinava a opressão daquela mulher, o sofrimento dela pela doença, a opressão social que ela sentia, o desprezo que ela tinha, ou libertá-la, salvá-la, curá-la do mal. E ele resolve anunciar o reino, porque o reino de Jesus é um reino de liberdade. Como diz Paulo, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ele é um reino de amor, porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, já dizia João. Ele é um reino onde você se realiza na felicidade do outro, no sucesso do outro, no cuidado do outro, né? Amai a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento, é o próximo como a ti mesmo. Né? E aí, pessoal, eu quero trazer aqui para vocês notarem uma coisa. Para que serve o sabá? Né? Para que serve? Eu falei no início da live. Esse dia é um dia em que as pessoas se sentam, não trabalham para poder louvar a Deus, para poder admirar a Deus, para poder agradecer a Deus por tudo que Ele fez na vida delas. Essa é a visão do judeu da época. O que essa mulher fez quando foi liberta da opressão? O que ela fez? Olha aqui, está escrito aqui, no finalzinho do versículo 13. Né? Imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Observem bem, quando Jesus a liberta do mal, quando Jesus a retira da opressão, ela louva a Deus. Portanto, ela faz exatamente o que é para ser feito no sabá.
e que talvez ela não pudesse fazer antes, por toda a dificuldade, todo o sofrimento que ela tinha. E essa cura propicia isso. Mas o chefe da sinagoga, ele está cego pela lei. Ele só consegue entender a lei pela lei, por a lei. Ele se esquece de Deus para viver a lei. O regulamento para ele é mais importante do que o amor. O que está escrito na letra da lei é mais importante do que a libertação. Né? O que está ali naquelas palavras vale mais do que a salvação de uma pessoa. E aí ele se revolta. É impressionante porque ele é o chefe da sinagoga, mas ele não ficou feliz com a mulher louvar a Deus. Ele ficou perturbado de ser sábado. E aí Jesus faz uma fala que é uma coisa genial. Porque, observa bem, Jesus parte do menor para justificar o maior. Ele vira e fala assim, mas vem cá, se o seu animal está com sede, você não solta ele do curral para que ele possa beber água? Eu já estou até ouvindo, na cabeça das pessoas, se eu faço isso pelo meu animal, por que eu não posso curar o meu irmão? Né? Ele parte do menor para justificar o maior. É muito interessante porque às vezes eu vejo as pessoas querendo fazer a justificativa das coisas do maior para o menor. Porque a sã doutrina da igreja fala isso. Jesus não fala do maior para o menor, ele mostra que se nós fazemos pelo menor, nós temos que fazer pelo maior. Ele inverte a visão. E essa deveria ser a nossa visão. O que é mais importante, a lei ou o amor? Será que eu não devo dar ao ser humano o mesmo amor que eu dou ao meu animal? Será que esse animal que eu liberto no sábado para beber água é mais valioso que um ser humano? Notaram? Depois, tem um pedacinho aqui que as pessoas às vezes não notam. Porque não é nada de errado em não notar, porque é muito simples, é muito detalhe, é muita coisa, né? Então a gente tem que... Por isso que eu falo, leiam várias vezes, porque cada vez que vocês leem, vocês vão ver uma coisa diferente. Olha o que ele fala aqui. Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada da prisão em dia de sábado? Oi, Diane, paz e bem. Né? Então, ele fala claramente que essa mulher estava presa sob domínio, né, sob a opressão de uma doença, ou na época, de Satanás. E que ela é liberta, e questiona de ser liberta no dia de sábado. Né? Eu não sei quem entrou, mas acho que é o Joca. Paz e bem. Mas tem uma frase aqui, uma expressão que as pessoas não notam. Filha de Abraão. Não é, Bernardo? Mas qual é a importância disso? Sabe por quê, pessoal? Porque na cabeça do judeu da época, você fala em filho de Abraão. E você só fala em filho de Abraão se for assim um judeu do bem. Né? Se for um judeu daquele respeitado, que segue a lei, que conhece a Torá, que tem um emprego que é nobre, aí ele é filho de Abraão. Se você não é um desses, você não é filho de Abraão. Né? Inclusive, na passagem de que Jesus conversa com um publicano, ele fala assim, filho de Abraão. E isso já causou estranheza, porque ele não era um judeu do bem. Entendem isso? Mas aqui, Jesus subverte tudo. Jesus baderna com a cabeça de todo mundo, porque ele fala assim, filha de Abraão. Ele disse que aquela mulher merece toda a promessa de Abraão. Ela é herdeira da mesma promessa que o chefe da sinagoga.
que ela vem da mesma linhagem, mesma descendência, dentro da religião, dentro da fé, que o chefe da sinagoga. Que de forma alguma ela é menor que o chefe da sinagoga, por ser mulher e por ser atormentada a um demônio. Jesus vira para tudo e todos e fala: ela é tão digna quanto o melhor judeu que vocês conhecem. Ela afirma claramente para aquela sociedade machista, para aquela sociedade preconceituosa, para aquela sociedade excludente, que a dignidade do ser humano não se esgota em nenhuma situação, que não há nenhuma situação que retire a dignidade do ser humano e torne ele alguém que não possa receber a graça, que não possa ser liberta, que não possa ser amada, que não tenha que ser cuidada e protegida. Né? Então, quando Jesus vira e fala isso, ele está dizendo assim: não interessa quem seja, essa pessoa merece ser cuidada e protegida. Essa pessoa merece ser tratada com respeito, carinho e cuidado. Né? Então, pessoal, aí você vê que a coisa se torna uma coisa assim absolutamente estranha. Porque a multidão inteira se alegrava com isso. As pessoas olhavam e viam alguém ser liberto da opressão de um demônio, alguém ser trazido lá da borda da sociedade, trazido para dentro da sociedade, tendo a sua vida e sua dignidade, sua saúde restaurada. E as pessoas ficavam maravilhadas, alegres, contentes. Eu acredito que naquele dia não só essa mulher tenha louvado a Deus, como vários outros que viram louvar a Deus. Entretanto, sabe, os inimigos de Jesus foram envergonhados. Os inimigos de Jesus devem ter ficado irritados e começado a falar: não, porque está aqui na Torá que não pode fazer cura, esse homem está subvertendo a Corá, ele não pode quebrar a Torá, porque era a única coisa que eles tinham para falar. Eles não conseguiam dar o salto de fé, eles não conseguiam dar a resposta do amor, né? Não conseguiam dizer: essa irmã vale mais do que eu estou pensando. Né? Isso é muito triste, mas é a verdade. Né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós conhecemos uma escolha entre uma lei que oprime e um reino que liberta. Né? Eu chamo a todos para fazer a escolha do amor. É a escolha que o Papa Francisco nos chama a fazer em Fratelli Tutti, e dizer que nós somos pelo reino que liberta. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que tenha sido do agrado de vocês. Se alguém não gostou, por favor, me fala. Se alguém discorda de mim, estou à disposição. A gente pode até abrir para a pessoa falar, né, dar a sua opinião, né? Fátima, amém. Linda reflexão. Obrigado, Fátima. Muito obrigado. Gaioso, você fez o seu texto, Gaioso? Gaioso deve ter feito o texto dele. Dá um pulinho lá no blog dele, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Tá? E coloca, porque vai valer a pena. Eu sempre leio. Tá? Estamos sempre aí, acho que vale a pena, então eu sugiro que vocês leiam também. Né? Ana Paula Gozzi. Amém, muito bom. Ana Paula é uma das garotas de Ipanema, que outro dia apareceu aqui. Né? Tem acompanhado as nossas lives. Né? Sabe, pessoal, é por isso que a gente tem que olhar e ver as coisas com um olho diferente. Tá? A gente não pode ficar caindo nessa visão assim. A palavra está aqui, ela nos fala, ela nos mostra, mas que às vezes a gente prefere não ouvir.
é mais fácil, é mais cômodo a gente não ouvir, a gente fica mais tranquilo, né? Mas não vamos cair nessa, não vamos ler a palavra com cuidado, que a gente vê como tem coisa, né? E eu garanto a vocês que se a gente quisesse, a gente ainda poderia trabalhar muita coisa aqui, tá? Por exemplo, o papel da sinagoga, tudo que o chefe da sinagoga significa, e por que que esse embate é importante, o que que ele significa hoje na vida da gente. Sabe, pessoal, porque uma coisa que a gente tem que entender é que você não lê a Bíblia apenas para dizer assim, eu li a Bíblia, eu li a Bíblia todinha, eu sei, eu conheço. Não. A Bíblia, ela tem uma mensagem para o dia de hoje, né? É que a gente tem que se acostumar a fazer esse raciocínio, de olhar a Bíblia e falar, olha, isso aqui é o que é importante, né? Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu tinha para vocês. O descanso do sétimo dia. Sim, sim. Né? Sabe, Ângelo, a ideia do judeu em si não está errada. Né? Separar um dia para louvar ao Senhor. Né? E dentro da visão deles, se Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, então eu vou louvar no sétimo. Eu entendo a visão deles. Vamos entender a nossa. Né? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E ao ressuscitar no primeiro dia da semana, ele tornou esse dia um dia especial a nós. O que é importante, pessoal, é a gente pensar o seguinte, como é que eu glorifico esse dia? Né? Será que não é importante, por exemplo, proteger a vida nesse dia? Né? Eu estou com meu pai doente, mas é domingo, eu vou largar meu pai doente sozinho em casa e vou na igreja. Eu estou glorificando a Deus abandonando meu pai sozinho? Estou? Eu acho que não. Né? Não, eu queria ir no orfanato, ajudar, visitar umas crianças, fazer uma recreação com elas, mas se eu for, eu não vou poder participar do meu grupo de oração que eu tenho no domingo. Sei não, acho que era melhor ir lá cuidar das crianças. Né? Eu glorifico fazendo bem aos filhos de Deus. Exatamente, é isso mesmo, Fátima. Você traz mais alegria ao Senhor, mais louvores ao Senhor, cuidando do seu próximo do que seguindo uma regra pela regra. Tá? Lembre-se o que Jesus falou domingo passado, né? Ou seja, ontem, né? Toda a lei e os profetas se resumem a 2 mandamentos, e um deles é amar ao próximo como a ti mesmo. Bom, pessoal, vou me despedir, vou deixar minha bênção. Hoje a gente foi um dia assim que era tão excepcional que a gente até falou, nem parece que passou meia hora, né? Ângelo, verdade. É verdade, é isso mesmo, Ângelo. A gente não tem ideia de como isso é glorioso, né? Bom, pessoal, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles, passa rápido o tempo, passa mesmo, Fátima. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, tomem cuidado. Todos usem máscara. Vamos ficar protegidos. Isso vai passar. E o Senhor estará convosco todos os dias da sua vida. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Paz e bem.